presença dEle é a coisa mais importante na minha vida e na sua vida. Nada é mais importante do que a presença dEle. O dinheiro não é mais importante. As coisas não são mais importantes do que a presença do Senhor. Declare com todas as suas forças: nada mais, nada mais e nada mais, nada mais, nada além de ti. Declare isso, declare isso. Declare com o seu coração: Nada mais, nada mais. nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Só queremos o Senhor. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais. Aleluia, aplauda Ele nessa manhã. Se é para Jesus, pode ser melhor. Se é para Jesus, pode ser melhor. Adore Ele, adore Ele. Aleluia. Antes de sentar, cumprimenta aí pelo menos 5 pessoas que estão do seu lado. E diga para ela assim: que bom que você veio, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí. Amém. Que manhã gloriosa. Que manhã gloriosa. Aleluia. Estamos na presença do Pai. Na presença do Pai, a mudança de alegria. Na presença do Pai, que somos restaurados, edificados, fortalecidos. Olhe para a pessoa mais linda que está do seu lado, dá um sorriso para ela, com dente ou sem dente mesmo, e diga para ela assim: que bom que você veio, meu irmão. Diga para ela assim: você está no melhor lugar do Guarujá. Amém? Aqui é o melhor lugar do Guarujá, é a casa de Deus, é a casa do nosso Pai. Lugar onde nós temos a liberdade para adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Nós estamos num culto de adoração, de exaltação, de celebração a esse Deus Todo-Poderoso. Essa manhã, de forma especial, nós teremos batismo. Você pode dar glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus. Ainda bem que eu vim. Glória a Deus, que bênção. Queridos, quero dar alguns avisos. Anote aí para você não ficar de fora daquilo que vai acontecer ainda esse mês na nossa igreja. Amanhã, aqui na nossa igreja, dia 14, às 19h30, nós temos alistamento de voluntários. Você que deseja se alistar, fazer parte de algum ministério da nossa igreja, amanhã você tem essa oportunidade. Você que já está vindo aqui, na nossa igreja e sentiu a chama no seu coração, o desejo de servir, de se tornar um voluntário na nossa igreja, amanhã é a oportunidade de você conhecer um pouco dessa cultura, a cultura do voluntariado. Nós entendemos que voluntário é todo aquele que entendeu que a melhor forma de servir a Deus é servindo pessoas. Então Deus, Ele colocou um dom, um talento na sua vida por um motivo, para você servir pessoas. E a melhor forma de servir a Deus é servindo pessoas. Então, se você ainda não está inserido em algum ministério da nossa igreja, você tem a oportunidade amanhã de estar aqui se alistando, tá bom? Anote aí. Queridos, como foi falado na semana passada, hoje nós não teremos a nossa Santa Ceia. Amém, queridos? Nós teremos a nossa Santa Ceia na semana que vem, domingo que vem, nós teremos a nossa Santa Ceia aqui na nossa igreja, que vai acontecer nos nossos cultos de Páscoa, Na verdade vai acontecer no dia 20. Então nós estaremos reunidos aqui
na semana que vem, 3 dias, tá? Anote aí, dia 18, dia 19 e dia 20. Esses serão os cultos referentes à Páscoa. A Páscoa é a data mais importante da igreja, onde nós falamos, relembramos da morte e da ressurreição de Cristo. E durante todos esses dias, nós estaremos relembrando isso. Então, no dia 18, nós estaremos aqui falando sobre a vontade do Senhor, não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Estaremos trazendo uma palavra referente a isso. No dia 19, que é no sábado, nós estaremos aqui entrando num momento de arrependimento. Nós estaremos clamando a Deus e pedindo perdão pelos nossos pecados. É um tempo de arrependimento e toda a igreja está convidada, convocada para estar participando desse momento. Nós estaremos aqui adorando, engrandecendo o nome do Senhor e também nos arrependendo dos nossos pecados. E no dia 20, dia 20, nós estaremos aqui reunidos na nossa igreja para celebrar a vida, porque foi num domingo como esse de manhã que Jesus ressuscitou. Amém, queridos? Jesus está vivo e nós estaremos falando sobre essa verdade. Então é importante que você esteja aqui, tá bom? Marque aí os horários para você não se perder. No dia 18, às 20 horas, no dia 19, às 20 horas e no dia 20, apenas às 19 horas. Nós não teremos culto da manhã e só teremos culto às 19 horas. Então anote aí essa data, tá bom? É importante que você, durante o dia, esteja com a sua família, que você relembre isso na mesa, junto com a sua família, os seus filhos, sobre a importância da Páscoa. A Páscoa não é sobre coelho, sobre chocolate. Apesar de nós podemos comer chocolate nessa data, e eu já logo vou dizendo que eu gosto de chocolate branco, amém, queridos? A gente pode comer, tá? Não tem problema nenhum, mas Páscoa não é sobre chocolate ou sobre coelho. Páscoa é sobre o sacrifício de Jesus, amém, queridos? E nós estaremos falando sobre isso, tá? É muito importante que você esteja aqui. No dia 25/4, nós teremos café de novos membros, aqui na nossa igreja, às 19h30. Você que deseja se tornar membro da nossa igreja, você não pode ficar de fora desse café, tá? Só existem 2 formas de se tornar membros em Lagoinha: através do batismo nas águas ou através do café de novos membros. Então, se você já está vindo aqui há algum tempo, Deus já falou o teu coração, você já decidiu que esse é o lugar que você quer congregar, você precisa estar passando pelo café de novos membros, que vai ser no dia 25/4, às 19h30. Agora, um aviso muito especial: no dia 26/4, nós teremos o nosso primeiro culto Efatá aqui na nossa igreja. Você pode dar glória a Deus por isso, amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso, amém? Nós teremos o nosso primeiro culto Efatá aqui na nossa igreja. Pastor, como é que é isso? Nós teremos a participação aqui da comunidade surda, né? Algumas pessoas estão vindo lá de Santos. Vai ser uma bênção e toda a igreja está convidada a participar desse culto. Vai ser uma bênção, vai ter louvor, vai ter palavra, tá bom? Eu gostaria muito que nesse dia você viesse, né, a esse lugar para prestigiar os nossos irmãos, né, aqui na nossa igreja. Então anota aí essa data, tá bom? Não deixa, né, não se esquece não dessa data, porque vai ser uma bênção, tá bom? No dia 26/4 tem almoço com a melhor idade, da meio-dia às 17 horas, tá? É uma programação externa. Dúvidas e informações, pode procurar o Renato, a Vivian, são os líderes dos gerações, tá bom? E no dia 25, 26 e 27, nós temos aqui na nossa igreja o Rocket Camp, tá? No Rancho Ouro Verde. Dúvidas e informações, procure o Gustavo e a Joelma, que são os líderes do Rockets, dos adolescentes aqui na nossa igreja. Então nós precisamos da cooperação dos pais de adolescente para estarem, né, participando desse retiro espiritual que vai ser uma bênção. Amém? Vocês estão aí ainda? Vamos contribuir nesse momento? É o momento de nós expressarmos a nossa gratidão ao Senhor. É o nosso momento financeiro. Então, com bastante alegria, você tem a oportunidade de expressar a sua gratidão nessa manhã, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 7: cada um dê conforme determinou em seu coração,
não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria, tá, queridos? Então, quando nós entregamos ao Senhor nosso dízimo, a nossa oferta, nós estamos declarando que Deus é dono de tudo na nossa vida. Vocês estão aí? Amém? Quando nós entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta, nós estamos declarando, nós estamos dando uma resposta aos céus. Estamos declarando que quem é o dono da nossa vida não é o dinheiro, né? Não é o recurso. O dono da nossa vida é o Senhor. E só nos resta a gratidão a Ele. Nós temos falado aqui constantemente que nós nos movemos nesse momento por gratidão a Deus, estabelecendo um princípio claro da palavra de Deus na nossa vida. Então nós honramos ao Senhor. Nós temos a oportunidade nessa manhã de fazer isso, de honrar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quando nós devolvemos o nosso dízimo, nós estamos declarando, né, que Deus é o dono da nossa vida e que nós estamos debaixo do favor dEle. Quando nós entregamos a nossa oferta, que é algo voluntário que nós fazemos, nós estamos declarando também que Deus é o dono da nossa vida e que Ele cuida de tudo. Então faça isso com alegria, abençoe a obra de Deus. Se você for entregar o seu dízimo, nós pedimos que você entregue na conta do Santander, é a conta que nós temos para os dízimos e ofertas. E como todos nós já sabemos, nós estamos numa campanha para pagar o som da nossa igreja. Nós trocamos toda a aparelhagem de som da nossa igreja e agora precisamos pagar. Nós precisamos pagar as parcelas. A parcela que nós iremos pagar agora vence no dia 18 e nós precisamos da sua ajuda de verdade. Nós estabelecemos aqui 100 pessoas com R$140 ou com aquilo que Deus colocar no seu coração. Então, se você tem condições, está aparecendo aqui na tela as informações, né? A chave Pix é o número que está ali aparecendo. Então, peço que você nos ajude, que você faça com alegria e que você abençoe a obra de Deus. Vamos orar? Vamos nesse momento agradecer. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de poder entregar a Ti o nosso dízimo, a nossa oferta. Senhor, eu peço que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue fazendo grandes coisas, realizando grandes milagres, que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor. Perdoado, redimido foi, cante ao Cordeiro a canção. Se foram e os que hão de crer, cante ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os donos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos cantam, diga! Santo, toda criação, Santo, exaltado é, Santo, Santo pra sempre. O teu povo clama, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, sempre será, Santo, Santo pra sempre. Aplauda Ele nessa manhã. Glória a Deus. Queridos, uma informação importante para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Só nessa manhã nós conseguimos arrecadar 105 quilos de alimento. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda dá tempo de você contribuir com o centro social da nossa igreja. Se
você ainda não trouxe um quilo de alimento, nos ajude, né? A gente, nessa data, no segundo domingo, a gente procura fazer a nossa maior arrecadação aqui. Se você não trouxe, eu peço que você ainda durante esse dia, você tenha oportunidade, tem um mercado aqui do lado também, se você puder, nos ajude, em nome de Jesus. Queridos, nós queremos fazer uma apresentação nessa manhã de uma criança, e eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Eu gostaria de chamar o casal, vem para cá, em nome de Jesus. Olha aí que bênção, gente, que linda. Gente, nós vamos apresentar a Celine ao Senhor, amém? Glória a Deus. Nós não temos o costume de batizar crianças, pois entendemos que o batismo é para arrependimento de pecados e é um ato consciente. A Celine, por mais que tenha nascido com a predisposição a pecar, como todos nós, ela ainda não faz uso da razão. Então nós entendemos que ela precisa ser apresentada diante do Senhor, e um dia, quando ela crescer, a Celine ela vai tomar essa decisão pessoalmente. Não é alguém que deve tomar a decisão por ela, mas ela mesma vai tomar essa decisão se ela deseja se batizar ou não. Mas nós entendemos também que quando nós apresentamos ao Senhor essa criança, ela é do Senhor e sempre será do Senhor, e uma vez do Senhor, sempre do Senhor, amém, queridos? Então eu gostaria que toda a igreja estendesse as mãos para cá para abençoar essa criança, esse casal, os pais, né, que estão aí nessa missão de criar a Celine nos caminhos do Senhor. Que Deus dê graça a vocês, que ajude, fortaleça, para que vocês possam ensinar ela nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Estenda as mãos para cá, em nome de Jesus. Pai, nós queremos apresentar a Celine ao Senhor. Pai, pedimos a Tua bênção sobre a vida dela, que o Senhor venha guardá-la, protegê-la, livrá-la, Senhor, de todo o mal. Nós sabemos que existe uma agenda infernal, Senhor, contra as nossas vidas, mas nós sabemos também, Senhor, que existe uma agenda do céu, uma agenda do Senhor, e é essa agenda, Senhor, que nós pedimos que venha se cumprir sobre a vida da Celine, que ela venha crescer de forma saudável, que ela venha ser uma bênção por onde ela passar, na sociedade, na igreja em que ela estiver inserida. Ó Deus, que a Tua boa mão esteja sobre a vida dela e também sobre a vida dos seus pais, sobre essa família, em nome de Jesus, guardando, protegendo, livrando, provendo, guiando os Teus filhos em tudo o que eles precisam, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos tirar a foto? É aqui? Vamos? Vamos lá. Amém, obrigado, Deus abençoe, família, em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento, glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus? Quem veio ouvir a palavra de Deus aqui nessa manhã, amém? Glória a Deus. Já me esquecendo, antes de entrar na palavra de Deus, eu não posso deixar de perguntar se há alguém nessa manhã que nos visita. Tem alguém que nos visita? Faz um sinal assim para a gente conhecer, glória a Deus. Isso, fica com a mão levantada, por favor. A intenção não é constranger vocês, mas é entregar para vocês uma lembrancinha, tá bom? Os nossos diáconos vão até vocês entregar uma lembrancinha, é um marca-página, e nesse marca-página contém um QR Code. A gente pede que vocês façam a leitura desse QR Code, porque essa é uma maneira de nós nos comunicarmos com vocês, nos conectarmos com vocês. Que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, vocês estão na casa do Senhor e aqui vocês têm liberdade. A igreja pode aplaudir os nossos visitantes, amém? Queridos, livro de Gênesis, deixe sua Bíblia aberta no livro de Gênesis, capítulo de número 15. O tema dessa manhã é preciso buscar a Deus da maneira certa. Não sei se está aqui no telão, mas o tema dessa manhã é preciso buscar a Deus da maneira certa. Esse é o tema dessa manhã. É preciso buscar a Deus da maneira certa. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Abraão e de algumas experiências que Abraão teve, que tem a ver com o culto da nossa vida. A nossa vida é um culto diário, amém, queridos? Nós
prestamos a Deus culto todo dia, toda hora. A adoração é um estilo de vida. Então hoje eu quero falar sobre esse culto diário, o culto da nossa vida. Diga para alguém que está do seu lado, o culto da nossa vida. Então Abraão é aquele homem que é chamado por Deus, você conhece a história. Ele parte pela fé em uma jornada sem saber para onde ia, você conhece muito a história, tendo como única garantia a palavra de Deus em sua vida. Abraão recebe uma palavra e ele sai para uma jornada que ele não tinha nenhuma outra garantia a não ser a palavra de Deus. Diga assim comigo: quem tem uma palavra tem tudo. Amém? Vocês estão aí? Quem tem uma palavra tem tudo. A única garantia de Abraão diante a sua caminhada, diante a sua jornada, é a palavra de Deus. Só que no meio do caminho, Abraão, ele vive a crise do meio do caminho. Diga assim comigo: crise do meio do caminho. Que crise é essa, pastor? A crise do meio do caminho é a crise que todos nós passamos entre o recebimento da promessa, e entre o cumprimento da promessa existe uma lacuna, existe um meio do caminho. E Abraão, ele passa pela crise do meio do caminho, porque ele fica claro que ele começa a falar diante de Deus algumas coisas, você vai entender. Ele recebe a promessa, mas ele ainda não chegou na promessa. Então Abraão agora está na crise do meio do caminho. Mas eu quero nessa manhã, em nome de Jesus, te encorajar e dizer para você, em nome de Jesus, que aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida é fiel para terminar. Não, você não entendeu. Vou falar novamente em nome de Jesus. Aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, não foi o governo que nós estamos acostumados a ver. Não foi uma pessoa, mas quem começou a boa obra na minha vida e na sua vida foi o Senhor dos Exércitos. E eu quero declarar que essa obra vai se completar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga para alguém que está do seu lado assim: Deus não é como o governo, que começa uma obra e que é inacabada muitas vezes. Deus não é como o governo. Deus não é como a prefeitura, Deus não é como o governo, não, Deus não é. Aquilo que Ele começou, Ele vai terminar na sua vida. Eu declaro isso nessa manhã em nome de Jesus. Gênesis 15:1 diz assim: depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão, uma visão. Deus aparece a Abraão. Depois dessas coisas, Deus aparece a ele dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Deus está afirmando a promessa sobre a vida de Abraão. Mas olha o culto que Abraão presta ao Senhor. Ele diz assim: Senhor, soberano Senhor, que me deras se continuo sem filhos. Abraão está reclamando. Olha o que ele está dizendo aqui: que me deras se continuo sem filhos. Deus aparece a Abraão, Deus vem a Abraão, e o que me impressiona é o tipo de culto que Abraão presta ao Senhor. Ele presta um culto dizendo: Deus, o que tu vai me dar? Se eu continuo sem filho, herdeiro, eu possuo a Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste um filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Olha o tipo de culto que Abraão está apresentando ao Senhor. Abraão está recebendo Deus, amém, queridos? Abraão está recebendo Deus, Deus está falando com ele. Mas na fala de Abraão eu percebo uma característica de um culto. Nós estamos falando do culto da nossa vida. Eu percebo uma característica na fala de Abraão que apresenta, ou vamos falar assim, do culto do capítulo de número 15, porque eu já quero que você também deixe a sua Bíblia aberta no capítulo de número 18. Então nós vamos entender
como o capítulo de número 15, como o culto do capítulo de número 15, Abraão, ele vai olhar para Deus agora e ele começa a reclamar. O culto de Abraão está centrado no sentimento, na necessidade e no desejo. Diga comigo, sentimento, necessidade e desejo. O culto de Abraão está centrado na necessidade, no sentimento e no desejo. Ai meu Deus, eu continuo sem filhos. Será que não se parece conosco? Será que não se parece com cada um de nós nesses dias? A gente vem para a igreja, a gente cultua o Senhor, e o que a gente só sabe é pedir, 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 pedir. E eu não estou dizendo que você não precisa pedir, mas o culto de Abraão está centrado no sentimento, na necessidade, no desejo. Ai Senhor, eu ainda não tenho filho. Ai Senhor, aí, o que o Senhor vai me dar? Ele tem um culto centrado nos seus sentimentos, nos seus desejos, nas suas necessidades. Então quando Deus vem, nós muitas vezes nos parecemos com o Abraão do culto do capítulo de número 15. Quando nós temos a oportunidade de estar na presença de Deus, nós temos o mesmo comportamento de Abraão, de que é um culto centrado no sentimento, no desejo e naquilo que eu estou necessitando. E Deus vem e a gente só sabe dizer: ai como eu estou, ai como eu estou vivendo, ai como eu preciso de alguma coisa, ai como eu quero alguma coisa. E a gente caminha dessa forma. Todo mundo em algum momento já esteve no culto do capítulo de número 15. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para mim e para você que está na hora de mudar o foco do culto. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Deus te trouxe aqui nessa manhã, o Espírito Santo te trouxe aqui nessa manhã para dizer para mim e para você que está na hora de mudar o foco do culto. O culto fala sobre entrega, o culto fala sobre adoração. Quando nós nos reunimos a adorar, a exaltar, a entregar. O culto não está aqui para responder você. Esse culto não está aqui para responder você, por mais que Deus venha te responder, mas a intenção principal, a prioridade não é essa. Culto fala de entrega. Então, com muito carinho, chacoalhe alguém que está do seu lado até ele dar uns 1000 glória a Deus e diga para ele assim: o que é que você veio entregar nessa manhã? O que é que você veio entregar nessa manhã? O que nós viemos entregar nessa manhã? Diga, eu quero. Não, diga mais forte, eu quero trazer respostas para o coração de Deus neste culto. Qual é a resposta que você tem dado a Deus neste culto, no culto da sua vida? Então, quando Deus aparece para Abraão, Abraão está focado apenas na necessidade, no sentimento. Ele está focado naquilo que ele precisa. Mas nós precisamos aprender a buscar a Deus do jeito certo. Nós precisamos entender que o nosso culto precisa ser diferente. O meu e o seu culto precisa ser diferente. O culto da nossa vida precisa ser diferente. Então, a partir de hoje, eu quero declarar que o seu culto vai ser diferente, em nome de Jesus. Porque olha o que diz Gênesis 18:1. Vamos para Gênesis 18:1. Agora eu vou apresentar a vocês o culto do Gênesis 18. Nós vimos o culto do capítulo de número 15, mas agora a gente está indo para o culto do capítulo de número 18. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre. Mais uma vez, Deus está aparecendo a Abraão quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda e correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Abraão está dizendo: fica aqui, faz uma parada. Mandei buscar um pouco de água, para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recobrem as forças e prossigam pelo caminho. Agora que já chegaram até aqui,
até este servo. Está bem? Faça como você está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu, diga comigo, Abraão correu. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e deu a um servo. E o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Abraão está com pressa, diga comigo, Abraão está com pressa. Trouxe então coalhada, leite e novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Percebem que o culto do capítulo de número 18 é diferente, sim ou não? Percebem que há um senso de urgência? Na primeira visita, Abraão só sabe falar daquilo que não tem. Na primeira visita, Abraão só sabe reclamar daquilo que não tem. Ele é movido pela necessidade. Ele é movido por aquilo que ele não tem. Na primeira visita, Abraão está falando do filho que Deus não deu, do milagre que não aconteceu, da bênção que não chegou. Na primeira visita, Abraão, ele está reclamando. E nós, muitas vezes, prestamos esse culto ao Senhor. Por isso, Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer que você precisa buscar a Deus da maneira certa. Muitas vezes a gente presta esse mesmo culto ao Senhor, falando daquilo que a gente só sente, falando daquilo que falta, falando daquilo que a gente quer. Nós somos especialistas em falar daquilo que a gente sente, daquilo que falta, daquilo que a gente quer. Mas em Gênesis 18 a gente vê algo diferente. A gente vê aqui Deus visitando Abraão mais uma vez, uma teofania. E o que é uma teofania, pastor Mário? A teofania é a manifestação de Deus de uma forma visível no Antigo Testamento. E Deus agora, ele aparece numa teofania onde ele se manifesta na figura de 3 homens diante de Abraão. Ele aparece na figura de 3 homens que estão viajando, que estão passando. E a Bíblia descreve essa história que nós acabamos de ler. E Abraão, ele abre os olhos, ele enxerga, ele vê, e ele identifica ali que é uma visita especial, é uma visita diferente, é uma visita do próprio Deus. Então o que Abraão faz? Ele sai da sombra da tenda. Ele sai do lugar que ele estava, na sombra da tenda, para se encontrar no deserto, na hora mais quente do dia. Então a primeira lição que nós extraímos desse texto é a seguinte: se não tem renúncia de conforto, não tem mudança de vida. Eu vou repetir: se não tem renúncia de conforto, não tem mudança de vida. Quem está entendendo isso nessa manhã? Se não houver uma renúncia do conforto, diga comigo, renúncia do conforto. Abraão está na sua tenda, em frente à sua tenda, conforto, na sombra. Irmão, sol do deserto, para nós, né? A gente não está acostumado, mas lá no Oriente Médio é muito forte. Então ele está saindo do conforto para um lugar muito quente. Então, o que às vezes está faltando na minha vida e na sua vida para a gente ter um verdadeiro encontro com Deus, é sair da posição cômoda que a gente tem vivido, renunciar ao nosso conforto e ir em direção ao Pai. Quem está entendendo isso nessa manhã? Então às vezes o que falta para a gente realmente viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, é sair da sombra do conforto. Diga para alguém que está do seu lado: sai da sombra do conforto, meu irmão. Às vezes para a gente viver experiências extraordinárias na nossa vida, ser transformado, nós vamos ter que sair da sombra do conforto e ir em direção ao sol do deserto muitas vezes. Porque é ali que Deus vai tratar conosco, é ali que Deus vai falar conosco. Então, não reclame quando você estiver no deserto, porque é no deserto que Deus vai falar com você, é no deserto que Deus vai te forjar, é no deserto que Deus vai forjar o teu caráter. Então às vezes você precisa sair do conforto mesmo, e às vezes Deus vai te forçar a sair desse lugar para você ir para o deserto, porque é lá que Deus vai falar com você, é lá que Deus vai transformar a sua vida, é lá que Deus vai mudar a tua história.
Mas a gente aprende também uma segunda lição aqui. Qual é a segunda lição, pastor Mário? Diga comigo, urgência. Não, mas desse jeito parece nem que você tomou café. Diga comigo, urgência. Não, diga mais forte, urgência. Urgência. Correr para mim aqui diz que é algo urgente. O que essa palavra está nos ensinando nessa manhã é que Abraão tinha urgência em se encontrar com o Senhor. Tem alguém aqui nessa manhã? O que essa palavra está me ensinando aqui é que Abraão tinha urgência em se colocar nos pés do Senhor. Abraão, ele tinha urgência, ele está dizendo, eu preciso correr, eu preciso me apressar, eu preciso de alguma forma me apressar para estar nos pés do Senhor, eu preciso correr. Deus está resgatando nessa manhã o senso de urgência. A coisa mais importante para a sua vida não é o dinheiro, não é as coisas que você conquistou até aqui. A coisa mais importante na sua vida é Jesus Cristo. A coisa mais importante nas nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo. Precisamos entender que a presença dEle é urgente na nossa vida. Algumas pessoas já perderam isso, ao longo da caminhada isso foi se perdendo. Mas eu vim aqui nessa manhã gritar para você ouvir, que nós precisamos voltar novamente aos pés do Senhor. É urgente nós nos posicionarmos, é urgente nós nos posicionarmos em adoração ao Senhor. É urgente o tempo de oração, é urgente o tempo do jejum, é urgente o tempo da palavra. É urgente voltarmos aos pés do Senhor Jesus. Nós vemos um culto totalmente diferente do primeiro. Então é um culto centrado no sair da sombra, sair do conforto. E é um culto centrado na urgência. Abraão correu apressadamente. Diga para o seu irmão assim, existe uma urgência, meu irmão, de nós nos encontrarmos com Deus. Mas esse culto não está centrado apenas no sair do comodismo. Esse culto não está centrado apenas em se apressar. Esse culto está centrado também no quebrantamento. Diga comigo, quebrantamento. Deus está restaurando o quebrantamento da igreja hoje, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus. Deus está restaurando o quebrantamento nesse lugar. Deus está restaurando o quebrantamento da sua igreja, em nome de Jesus. Nós precisamos chorar mais, nós precisamos nos arrepender mais, nós precisamos voltar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Deus está restaurando o quebrantamento da sua igreja nessa manhã. Aleluia. Esse culto está centrado no quebrantamento. Essa é a terceira lição. Abraão, versículo de número 2, ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Versículo de número 2 aqui termina que ele se curvou diante de Deus, o que mostra quebrantamento. Então, se no primeiro culto, do capítulo de número 15, ele estava tomado de lamentação, ele estava tomado pela ansiedade, nesse culto ele está totalmente tomado pelo quebrantamento. Existe um senso de urgência, que nós precisamos ser conduzidos pelo quebrantamento. Quem está entendendo isso nessa manhã? Nós precisamos ser conduzidos a esse lugar. Bate no peito e diga, Senhor, restaura o quebrantamento na minha vida. Restaura isso, Pai, na minha vida, em nome de Jesus. A igreja precisa voltar para esse lugar de quebrantamento, de contrição. Pastor, o que é quebrantamento na perspectiva bíblica? Quebrantamento na perspectiva bíblica é o estado espiritual em que o coração se curva completamente diante de Deus, reconhecendo a sua total dependência dEle, a sua miséria sem Ele, a sua necessidade de perdão, transformação e direção. Isso é quebrantamento. É nós entendermos, reconhecermos a nossa miséria,
Nós reconhecemos que nós não somos nada. É uma rendição profunda. Chacoalha alguém que está do seu lado e diga para si: se renda, meu irmão, de uma vez por toda. Nós precisamos nos render. O quebrantamento é o reconhecimento da nossa condição diante de Deus. Isso é quebrantamento. Salmos de número 34, versículo de número 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de coração. É tempo de voltar para o quebrantamento. É tempo da igreja voltar para a contrição, para o quebrantamento novamente. Deus está perto, é a palavra de Deus que está dizendo. Quebrantamento, ele não se esconde, aleluia. O quebrantamento não se esconde atrás de máscaras de religiosidade. Quebrantamento não se esconde nesse lugar. O quebrantamento te leva a um lugar onde você reconhece que você é falho, necessitado e carente da graça de Deus. Nós somos carentes da graça de Deus, porque não adianta ter um estereótipo de cristão, não adianta pregar bem, não adianta nada disso, não adianta cantar bem, não adianta nada disso. Não adianta ter um estereótipo, mas por dentro estamos destruídos e não reconhecemos que precisamos da graça de Deus. Somos orgulhosos, não somos humildes de nos lançarmos diante de Deus e dizer: Deus, eu sou podre mesmo, eu preciso do Senhor, eu sou cheio de mazela, eu sou cheio de coisa errada, eu preciso do Senhor. E é o quebrantamento que precede o avivamento. Sem quebrantamento não tem avivamento. Nós pregamos que queremos avivamento, mas para que haja o avivamento, o que vai preceder o avivamento é o quebrantamento. Quantos querem ser avivados pelo Senhor Jesus? 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quebrantamento, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, não haverá avivamento sem quebrantamento. Quer ser avivado, quer ser cheio do Espírito Santo? Se quebrante diante do Senhor. É impossível você ser cheio do Espírito Santo enquanto não tiver espaço, você estiver cheio de algumas coisas. É impossível. Hoje Deus te trouxe nessa manhã para você se esvaziar, meu irmão, e você ser cheio da presença de Deus. Pastor, o que é quebrantamento? Quebrantamento é abrir mão do controle e entregar tudo a Deus. É tudo teu, Senhor. Assume o controle da minha vida. Deus está em busca de coração quebrantados. Tem alguém com o coração quebrantado aqui nessa manhã? Deus está em busca de corações quebrantados. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que fica com medo disso, de se entregar totalmente. Já preguei isso aqui até algumas vezes. Tem gente que se entrega a Deus de conta gotas. Mas entenda uma coisa: quebrantamento não é fraqueza. Se entregar não é fraqueza. Mas quebrantamento é o caminho do favor de Deus na sua vida. Se entregar é o caminho do favor de Deus na sua vida. Deus quer realizar grandes coisas na sua vida, irmão. Isso não é uma história, não é isso. Deus quer realizar grandes coisas na sua vida. E Ele quer começar a partir de você, de dentro para fora. Ele quer mudar a tua vida de dentro para fora. Então, o culto de Abraão, no capítulo de número 18, está focado no quebrantamento. Abraão se quebranta diante do Senhor. Ele reconhece: Senhor, sem ti eu não sou nada. Será que você tem coragem de fazer essa oração? Coloca a mão no teu coração e diga: Senhor, sem ti eu não sou nada. Senhor, me molda conforme a tua vontade. Será que você tem coragem de fazer essa oração nessa manhã? Senhor, sem ti eu não sou nada. Me molda, Senhor, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. É o que Abraão está fazendo. Senhor, eu preciso de ti. Mas há uma quarta lição aqui. Depois de se prostrar diante do Senhor, ele não pede a Deus outra coisa a não ser que Deus fique. Ele não pede mais sobre o filho. Ele não fala mais sobre o filho. Você consegue perceber isso? Ele não fala mais sobre a necessidade que ele tinha de ter o filho, não. A oração de Abraão mudou a partir desse encontro com Deus. E ele começa a dizer no versículo de número 3: meu Senhor,
se mereço o seu favor. Não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Fica, Senhor. Fica, Senhor. Fica, Senhor. É isso que Abraão está dizendo. Fica, Senhor. Fica, Senhor. Não vai embora sem fazer uma parada na minha vida. Fica, Senhor. Abraão não lamenta, ele só apenas diz: Senhor, fica aqui. Abraão não lamenta dizendo: cadê meu filho? O que eu tenho por filho é o meu servo Eliezer. Mas cadê meu filho? Cadê o meu milagre? Cadê a minha cura? Cadê a minha porta de emprego? Cadê a minha bênção? Abraão não está reclamando. Abraão só está dizendo: fica, Senhor. Fica, Senhor. Você tem coragem de dizer isso nessa manhã? Fica, Senhor. Fica, Senhor. Fica, Senhor. Assume o controle da minha vida, Senhor. Toma a minha vida por completo, Senhor. Você tem coragem de dizer isso nessa manhã? A gente precisa sair desse lugar de pedir. E eu não estou dizendo que você não tem que pedir, irmão. Deus é o teu Pai, amém? Você tem que pedir, mas a gente precisa sair só desse lugar também, de toda hora está pedindo. Cadê o meu milagre? Cadê a minha bênção? Cadê a minha porta aberta? Cadê? E Deus está dizendo para mim e para você que a única coisa que você precisa é dEle. Que a única coisa que você precisa é da presença dEle. Fica, Senhor. Fica, Senhor. Eu não sei para vocês, mas chega uma hora na nossa vida, irmão. Chega uma hora na nossa vida que a gente entende que a coisa mais importante é a presença de Deus na nossa vida, irmão. Eu não sei para você, mas eu tenho aprendido isso. Chega uma hora na nossa vida que a gente entende que a única coisa que importa na nossa vida é a presença do Senhor. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça. Mas buscai ao Senhor em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas de um contexto necessário, Deus irá fazer. Eu não sei você, mas existem momentos da nossa vida que a gente chega a esse entendimento. Não é sobre o que eu sinto, não é sobre o que eu preciso, não é sobre o que eu quero, mas é sobre a presença dEle. É sobre a presença dEle na nossa vida que é o que importa. E o que importa é estar em comunhão com Ele. O que importa é estar diante dEle. Chacoalhe alguém que está do seu lado com muito carinho e diga para ele assim: nós precisamos valorizar mais a presença de Deus. Quem está entendendo isso nessa manhã? Quem está entendendo isso nessa manhã? Nós precisamos voltar a valorizar a presença de Deus no culto da nossa vida. Quando as luzes apagam, quando nós saímos aqui, qual é o culto que você está prestando a Deus? Cultuar aqui dentro é muito fácil. Todo mundo levanta a mão, todo mundo chora, todo mundo grita, todo mundo dança, todo mundo pula. Mas quando você está sozinho dentro do seu quarto, quando você está na sua casa, junto à sua família, qual é o culto que você presta a Deus? Qual é o culto que nós prestamos a Deus? Irmão, Deus nos deu um privilégio de estarmos aqui, amém, queridos? É um grande privilégio estarmos aqui na igreja. Domingos nós temos esses encontros com Deus. Nós nos reunimos aqui nesse lugar para ter um encontro com Deus, sim ou não, amém? Nós temos esses encontros com Deus. Pastor, você está dizendo que os encontros com Deus é só aqui? Não, mas aqui a gente tem esse privilégio de ter esse encontro com Deus, um lugar como esse, com pessoas abençoadas, amém, queridos? Juntos, clamando, numa estrutura que Deus nos deu como essa. Eu estive na África, irmão, eu vi estruturas completamente precárias, e o povo adorando e glorificando a Deus. E Deus nos deu a oportunidade de estar numa estrutura como essa. E Ele marcou um encontro comigo e com você. Um encontro com Deus. Tem uma canção que diz: eu marquei um encontro com Deus. Quem se lembra dessa canção? Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com
eu marquei um encontro com Deus aqui. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu acho que é mais ou menos assim. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele marcou um encontro com você. Olhe para alguém que está do seu lado e diga para ele assim: quem se satisfaz com a presença de Deus não sente falta de nada. Quem está pegando isso aqui em nome de Jesus? Quem se satisfaz na presença de Deus não sente falta de nada. É a presença dEle na nossa vida que nós precisamos voltar para os pés de Jesus, nós precisamos voltar para a presença dEle, a igreja precisa voltar para a presença de Jesus. Mas existe mais uma lição, tem uma quinta lição. O versículo de número 6 diz: Abraão foi apressadamente à tenda e disse: Sara, depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu o rebanho, escolheu o melhor novilho e deu ao seu servo, que se apressou em prepará-lo. A quinta lição é excelência. Diga comigo: excelência. Eu preciso servir a Deus com excelência. Quem está me entendendo nessa manhã? Abraão, ele prepara o melhor. E eu não estou falando de dinheiro não, porque tem gente que associa essa palavra apenas ao dinheiro. Mas eu estou falando de você entregar o melhor da sua vida. Tem gente que entrega o que sobra. Fala para alguém que está do seu lado assim: Deus não te chamou para entregar o que sobra. Deus te chamou para entregar o melhor. Servir a Deus de forma excelente. Eu vou prestar o melhor culto, eu vou prestar a melhor adoração, independente de quem está ali cantando, independente de quem está ali louvando, independente do lugar que eu estou. Talvez o lugar é inóspito, o lugar é ruim, mas eu vou prestar a melhor adoração a Deus. Eu vou prestar com excelência, eu vou entregar a Deus o meu melhor e não o que sobra. Tem gente que entrega o que sobra das horas do dia. Tem gente que entrega o que sobra financeiramente. Tem gente que entrega o que sobra. E Deus está dizendo para mim e para você que nós precisamos voltar a entregar o melhor da nossa vida. Eu estou falando do melhor da nossa vida a Deus. Eu estou falando de culto. Eu vim aqui pregar para vocês sobre culto. O culto da nossa vida. O culto da nossa vida precisa ser entregue da melhor forma, com excelência. Diga para o seu irmão, para ele não se esquecer: excelência. E aí eu aprendo mais uma outra lição, que é a sexta lição, que está ligada à excelência também. O versículo de número 8 diz: trouxe então coalhada, leite e o novilho, que havia sido preparado, e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Então, se a quinta lição é excelência, a sexta lição é dedicação. Diga comigo: dedicação. Chacoalhe alguém para não dormir do seu lado, em nome de Jesus. Diga para ele assim: dedicação, meu irmão. Nós precisamos entregar o culto da nossa vida com dedicação. Dedicação fala de entrega. Culto não fala de você receber. Amém? Apesar de você receber num culto, mas culto fala de entregar com dedicação. Culto é dedicar ao Senhor. Então, o primeiro não é ser abençoado, o primeiro é entregar. Quem está entendendo essa noite, nessa manhã? Amém? O primeiro é entregar. Então, de alguma forma também nós somos abençoados quando entregamos, quando nos aproximamos do Senhor Jesus, porque Jesus, ele não despede ninguém de mão vazia, amém? Você se aproximar de Jesus, ele vai mudar a sua vida.
Todas as pessoas que se aproximaram de Jesus, elas tiveram a sua vida transformada. Todas as pessoas que se aproximaram de Jesus, elas tiveram a sua vida transformada. Agora, foi fácil? Não. Algumas pessoas enfrentaram dificuldade, enfrentaram o preconceito da sociedade. Por exemplo, um leproso que se aproximou do Senhor Jesus, ele teve que enfrentar o preconceito social daquela época, porque um leproso não podia estar perto de Jesus, mas quando ele se apresenta diante de Jesus, a primeira coisa que ele faz é prestar um culto diante do Senhor. Ele se prostra diante do Senhor e diz: Senhor, se tu quiseres. Mas primeiro veio a adoração, e depois ele fala: se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. E Jesus olha para ele e fala: eu quero, seja limpo em nome de Jesus. Então, prioridades, eu estou falando sobre prioridades, diga comigo, prioridades. Nós estamos estabelecendo prioridades aqui. E culto fala de entrega. Culto tem a ver com dedicar. Você não vê ninguém indo para o altar no Antigo Testamento e tirando algo. Você vê alguém indo para o altar e dedicando algo. Quem está entendendo nessa noite isso? Nessa manhã, isso à noite já, né? Mas ninguém ia para o altar para tirar do altar. Alguém ia para o altar para dedicar. Todas as vezes que alguém ia para entregar. Diga para o seu irmão assim: Deus está te chamando para entregar. Deus está nos chamando para esse lugar de dedicação, de serviço, de nos entregarmos ao Senhor verdadeiramente, e não só dentro da igreja. Porque tem gente que é muito bom dentro da igreja, mas em casa só Jesus. Tem gente que é muito bom dentro da igreja, serve, uma bênção, mas dentro de casa, só a mulher sabe o que passa, só o filho sabe o que passa, só a esposa sabe o que passa, só o esposo sabe o que passa com a mulher. Tem gente que é muito bom aqui dentro, mas dentro de casa, só Jesus. Diga assim comigo: misericórdia, Senhor. Então o primeiro culto está centrado no sentir, no desejar, no querer. O segundo culto está centrado no adorar, no servir, no dedicar. Pastor, mas ali na esquina está dizendo que eu tenho que entregar. Ali tem uma igreja que está dizendo que eu só tenho que entregar. E como eu disse, meu irmão, você pode entregar, você pode... Ali numa igreja está dizendo que eu só tenho que pedir, na verdade. Pedir. Que eu tenho que pedir. E eu não estou dizendo que você, mais uma vez reforçando isso, que você não pode pedir, mas o foco está no pedir. Quem está entendendo isso nessa manhã? Quando o foco deveria estar no entregar. Entregar a melhor adoração. Entregar a melhor adoração da nossa vida. Irmão, você pode pedir, Ele é teu Pai, já disse, Ele vai te abençoar, Ele vai te ouvir em nome de Jesus. Mas nós precisamos voltar da onde nós caímos e deixarmos essa maldita teologia da prosperidade, que diz para mim e para você que se você não tem, que se você não é rico, você está em pecado, você acabou a tua vida. Mentira do inferno, mentira de Satanás. Nós precisamos voltar a estabelecer prioridades na nossa vida. E a prioridade não é pedir, ainda que você possa pedir, mas a prioridade é entregar ao Senhor. A prioridade é entregar a Cristo a nossa vida. A prioridade é entregar. Você não pode ter como alvo apenas o pedir. Isso vai fazer parte da sua vida em algum momento. Mas a prioridade ainda, primeiro, o nosso objetivo é: Deus, eu vivo para te adorar. Eu vivo para te adorar. Eu vim aqui para te adorar. Eu vim aqui para te exaltar. Eu estou aqui para te exaltar com a minha vida, Senhor. A cada renúncia que você faz, você adora o Senhor. A cada renúncia que você faz, você adora o Senhor. Eu estou pregando para alguém aqui nessa manhã. A cada renúncia que você faz, você adora o Senhor. Eu estou falando do culto da sua vida. Do culto da sua vida. A cada renúncia que nós fazemos,
Deus nos abençoa. O Senhor te trouxe nesse lugar para restaurar algumas coisas na sua vida. Eu quero falar rapidamente, e aqui eu vou encerrar, sobre os dois resultados desse culto. O resultado do primeiro culto e o resultado do segundo culto. O primeiro culto, que estava focado na necessidade, na ansiedade. E tem pessoas que a ansiedade já se tornou um Deus na sua vida. A ansiedade se tornou um Deus. Você acorda pensando, você vai dormir pensando em algumas coisas, você vive o dia inteiro pensando. E a ansiedade se tornou um Deus. Você está idolatrando a ansiedade. Deus não te chamou para idolatrar a ansiedade. Deus te chamou para você adorar a Ele. Tem gente que a ansiedade se tornou um Deus na sua vida, porque você dorme pensando, você acorda pensando, você vive o dia inteiro pensando em algo, e você se esquece que você não tem controle nenhum sobre a sua vida, porque quem tem controle sobre a sua vida é Cristo, é o Senhor. Tem gente que acha que idolatria é idolatrar uma imagem apenas, mas idolatria é tudo aquilo que rouba a prioridade do teu coração, tudo que tira Deus do centro. E hoje Deus está dizendo para mim e para você: filho, eu quero voltar para o centro. Eu quero voltar para o centro do teu coração. Então a gente vê o resultado do primeiro culto do capítulo de número 15. A promessa apenas é mantida, sustentada. Deus está dizendo: Abraão, eu vou fazer. A promessa está sendo mantida, sustentada. Mas, no capítulo de número 18, quando Abraão adora, quando Abraão exalta, a promessa não é só mantida, a promessa é liberada. Não, você não entendeu, era para você ter glorificado. A promessa não é só mantida. Quando ele adora, quando ele exalta, a promessa é liberada. A promessa é liberada, porque o foco não está mais na ansiedade. O foco não está naquilo que eu quero apenas. O foco está em adorar a Deus. Chacoalhe alguém que está do seu lado e diga para ele assim: descansa o teu coração, cabeção, e exalta a Deus. Quantos vieram nessa manhã adorar a Deus? Então adora Ele por alguns minutos. Eu te dou a liberdade nessa manhã de você adorar Ele por uns minutos. Preste o culto da sua vida nessa manhã. E enquanto você adora, você vai sendo cheio, você vai sendo tocado, você vai sendo transformado. Quando você adora, a Bíblia diz: se pareçam com Ele aqueles que o adoram. Se pareçam com eles aqueles que o adoram. Adore a Ele nessa manhã. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O ministério de louvor já pode vir. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. A melhor maneira de vencer a ansiedade é prestar um culto que adora a Deus. A melhor maneira de vencer a depressão é prestar um culto que adora a Deus. A melhor maneira de você vencer as doenças psicossomáticas é prestar um culto de adoração a Deus com a sua vida. A melhor maneira de você ser renovado é prestando um culto de adoração a Deus com a sua vida. A melhor maneira de você ser abençoado é prestando um culto de adoração a Deus. A melhor maneira de você sair daqui desse lugar diferente é entregando a sua vida completamente ao Senhor Jesus. A melhor maneira. Eu vim pregar para alguém nessa manhã que precisa ouvir que a melhor maneira de nós conduzirmos a nossa vida é na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus te trouxe aqui nessa manhã para dizer apenas uma coisa. Se você se esquecer de tudo que eu preguei aqui nessa manhã, lembre-se pelo menos disso. Jesus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você que você precisa colocar Ele no centro da sua vida novamente. Como tem sido o culto da sua vida? O que nós temos entregado ao Senhor?
que nós temos entregado ao Senhor. Dá um salto dessa cadeira, fica de pé em nome de Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Preste o seu culto ao Senhor, preste o seu culto ao Senhor. Aleluia. Remandarabacassubi andaramandasse. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho. Ele está aqui, Ele está aqui. Mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo. Vamos, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Sem mais viver. Vamos, exalte a Ele. E se eu passar pelo fogo? E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Enquanto você adora, seja renovado nessa manhã. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. Aleluia! E onde estiver, Se rasgue na presença de Deus. Rasgue o seu coração. Em nome de Jesus. Você está aqui nessa manhã para adorá-lo, para prestar um culto ao Senhor. já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Ó igreja, glória, glória. Só igreja, só igreja. Preste o seu culto ao Senhor. Preste o seu culto ao Senhor nessa manhã. Mais uma vez, glória ao Senhor. Glória. Diga santo, Ele é santo. Santo. Aleluia. É tempo de nós voltarmos aos pés do Senhor. E voltar aos pés do Senhor vai exigir renúncia. Nós teremos que renunciar a algumas coisas. Voltar aos pés do Senhor vai exigir um quebrantamento verdadeiro. Um reconhecimento de que não somos nada sem o Senhor. De que precisamos dEle. De que precisamos do Senhor, que precisamos da presença dEle. Nosso culto fala de entregar ao Senhor.
tudo que temos, tudo que somos, nós devemos entregar ao Senhor, pois só Ele é digno de toda a adoração. Não faça da ansiedade o seu Deus, não faça da depressão o seu Deus, não faça do seu dinheiro, da sua condição o seu Deus. Priorize Deus, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu estou falando do culto da sua vida, e não de meros minutos na presença de Deus, porque o que vai valer é quando você sair daqui. É o culto da sua vida, o culto do entendimento, o culto da razão. Rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto da razão. Eu sei porque eu estou adorando, eu sei porque eu levanto as minhas mãos, eu sei porque eu renuncio, eu sei, é o culto da razão. Eu sei o que eu estou fazendo. É isso que Deus quer para a sua vida, é isso que Deus quer para as nossas vidas. Eu não posso encerrar esse culto sem lhe dar uma oportunidade. Eu não sei como você chegou aqui, mas o que importa é como você vai sair daqui. E o Senhor Jesus, dono da tua vida, está te chamando para perto. Está dizendo: é tempo de voltar, é tempo de você estar nos meus pés novamente. É tempo de você renovar a adoração, a exaltação, com dedicação, com excelência. Porque você parou, porque você desistiu. Jesus está te chamando para perto nessa manhã. Mais uma vez Ele te dá uma oportunidade. Mas talvez você entrou aqui e você nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas você tem um desejo de entregar a sua vida a Ele. Mas talvez você tenha medo, e o Senhor Jesus está dizendo para você: eu sou o único que pode tirar os teus medos, eu sou o único que pode arrancar os medos que estão aí dentro de você, eu sou o único que posso te ajudar. Por isso eu quero fazer essa oração com você. Coloque a mão no seu coração e repita comigo essa oração, em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus. Não, diga mais forte: Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Diga: Senhor Jesus, eu arrependido volto para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Diga: Pai, me ajuda, segura nas minhas mãos, porque se eu segurar nas suas mãos, corre o risco de eu soltar. Mas se o Senhor segurar nas minhas mãos, o Senhor não vai deixar que eu me perca novamente. Diga: me ajuda, abençoe minha casa, a minha família, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração e você deseja se entregar ao Senhor Jesus Cristo, levanta a sua mão assim, levanta a sua mão. Você que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, você que deseja viver um novo começo, vamos. Se há alguém aqui nessa manhã que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, o Pai está te dando mais uma oportunidade. Não tenha medo, não tenha vergonha. O Pai está falando com você. Há alguém aqui nessa manhã que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Alguém aqui? Alguém? Tem alguém que deseja? Amém? Todos são de Cristo, amém? Todos são da família de Cristo, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor te conceda oportunidades. Que o Senhor abençoe a sua vida. Se você desejar ainda fazer isso hoje, não vá embora sem renovar a sua aliança com Deus. Eu vou estar lá na porta. Faça isso hoje. Há um senso de urgência. Abraão correu em direção ao Senhor. Eu quero orar por você, amém? Coloque a mão no seu coração mais uma vez. Senhor, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos, sobre cada família, sobre cada lar. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre, que o Senhor os renove, que o Senhor os fortaleça. Que nós venhamos prestar o nosso culto ao Senhor com entendimento,
com sabedoria, todos os dias da nossa vida, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nós estamos encerrando o nosso culto, e agora nós vamos ter o tempo do batismo, amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Eu gostaria muito que a igreja prestigiasse esse momento. Gostaria muito que a igreja estivesse prestigiando. Só vai embora aqueles que realmente não podem ficar, né? Aqueles que vão trabalhar talvez. Mas se você puder, fique aqui conosco. E eu queria pedir apenas uma coisa.